Boa noite para você que está nos assistindo do nosso Instagram. É muito bom ter você aqui com a gente nessa noite. Boa noite para você também que está nos assistindo do nosso canal no YouTube. É muito bom ter você aqui com a gente, que a palavra do Senhor possa estar chegando em você a hora e a data que você estiver assistindo. Vamos orar para estar iniciando o nosso culto. Oremos. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. O Senhor deu para cada pessoa aqui nessa igreja, meu Pai. O Senhor possa estar guardando cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor possa estar dando saúde para aqueles que precisam e guardando os corações daqueles que precisam também, Senhor. O Senhor possa guardar cada um que está vindo e aqueles que chegarem, o Senhor possa estar tocando o coração de cada um deles, meu Pai. E o Senhor possa estar usando também cada um que subiu aqui nesse culto nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Vou convidar os irmãos para poder estar abrindo a Bíblia ou acompanhar ele comigo no Data Show. 1 Coríntios 11, 20. Como hoje é dia de ceia, eu escolhi esse versículo. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que você não tem casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E a reflexão que eu trago nessa noite é a seguinte: que assim então possamos continuar a tomar a ceia do Senhor em memória dele. Que possamos tomá-lo não como qualquer outra ceia, que ela é uma ceia muito especial que não podemos tomar em qualquer outro lugar. Então possamos cear juntos até a volta do Senhor. Vou estar convidando agora o Ministério de Louvor para poder estar cantando o hino. Amém. Para o Senhor. Amém. Vamos cantar 123. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Esse sangue lavado, bombas que dão alma sã, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão.
confortou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais forte pecador, pois que mais altos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se esse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais altos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar adorando, celebrando a nosso Senhor. Eu te convido a ficar de pé, você que pode. Nós vamos cantar um louvor que diz: maravilhosa graça. Porque de fato, meus irmãos, a graça dele é maravilhosa. Essa graça, ela nos alcançou. Porque, meus irmãos, eu e você fomos alcançados por essa graça. Nós não merecíamos nada de Deus, pelo contrário, nós merecíamos o castigo, a ira de Deus. Mas Ele nos amou e enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós, para nos salvar. Hoje eu e você, nós somos salvos em Jesus Cristo, salvos mediante a fé nele. E nós somos alcançados por essa graça. Por isso nós adoramos a Ele essa noite, por isso nós celebramos a Ele, porque Ele perdoou todos os nossos pecados. Todos os dias a misericórdia dele tem se renovado sobre nossas vidas. Isso é um motivo muito grande de estarmos aqui para poder celebrar e adorar o nome dele. Porque não há mais condenação para mim nem para você. Não há mais condenação, porque nós temos a fé em Cristo, nós somos salvos e nós vamos herdar os céus. Por isso nós cantamos que Ele, Jesus Cristo, deu a graça maravilhosa e Ele nos salvou. Amém? Vamos celebrar a Ele.
e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis. Com sua voz, sacode a terra, em sua presença, não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, oh meu lugar, a minha cruz levou. Nessa noite, aleluia.
céus encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conhecer. Se entregou, teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conhecer. Adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho
feito por você. Ele derramaram o sangue dele precioso por mim e por você. Ele nos dá essa salvação que é gratuita pela fé nele. Isso é motivo de a gente comemorar, não precisa fazer uma festa. Porque ele nos amou, ele se entregou por nós. E é por isso que nós vamos louvar sempre a ele. Sempre, 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 sempre. Não importa a circunstância, não importa o problema, a dificuldade que enfrentamos nessa vida, nada se compara, que ele já fez por nós. Por isso nós vamos orar e celebrar a ele, declarar essa noite: Senhor, quero estar, Senhor, em ti. Adore, adore, adore ele. Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me deixar tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que apenas servo, teu amigo que tomei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Declare isso nessa noite para o Senhor. Junto aos teus pés. Declare que não há prazer maior, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo, 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 tudo que há em mim, oh Senhor, quero te ofertar. Ouve o teu povo nessa noite, vai declarando isso. Mas ainda é pouco, eu sei, é pouco, se comparar ao que você com a tua vida eterna. Eu sou apenas servo, teu amigo e somente a ti, Jesus, somente a ti,
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Pai, nós queremos te adorar nesta noite. Primeiramente, Pai, nós queremos te agradecer pelo que o Senhor fez por nós. Por causa dos nossos pecados, Pai, nós merecíamos o castigo, nós merecíamos a ira do Senhor. Mas o Senhor Jesus ali na cruz, Ele levou todos os nossos pecados, Ele suportou ali toda a ira que estava destinada a nós, caiu sobre Ele ali na cruz. E hoje nós somos salvos através daquele ato de amor que o Senhor fez, se entregando ali na cruz, dando a sua vida para que hoje tivéssemos vida. Oh Pai, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh Pai, nós temos a salvação garantida mediante a fé. Pai, nós temos todos os nossos pecados perdoados pelo sangue de Jesus que nos purifica. Pai, nós temos livre acesso a Ti, porque o nosso tempo se rasgou de água abaixo. E um dia, Pai, nós iremos adentrar nas mansões celestiais. Nós iremos nos encontrar com o Senhor dos céus. Nós viveremos eternamente ao Teu lado, Pai. Essa é a nossa certeza de fé e de esperança. Nós aguardamos a Tua volta, Senhor. Nós cremos nisso, que a Tua palavra nos diz que o Senhor voltará para nos buscar. O Senhor está preparando morada para nós. E ainda assim, quando o Senhor é tão bom que mesmo lá o Senhor tem cuidado das nossas vidas aqui. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos livrado do mal. Porque o Senhor tem uma grande obra para realizar na nossa vida e através das nossas vidas. E nós te louvamos e adoramos por isso, Pai. Por tudo, por tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. E o que nós podemos fazer, Pai, é nos entregar. Entregar a nossa vida para Ti, Senhor, para Te servir melhor. Entregar a nossa vida, todo o nosso vigor, nossa disposição, Pai. Nós queremos colocar na Tua obra, Pai. Nos ensina cada dia mais como o Senhor tem sido, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade, viver aquilo que o Senhor, para como o Senhor nos chamou para viver, mas nós queremos viver o nosso chamado, e fazer a Tua vontade e cumprir o Teu chamado. Muito obrigado, Pai, nos abençoa nessa noite. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém, Senhor. Pode ser sentado, irmão. Muito obrigada, Ministério de Louvor. Agora eu vou convidar o diácono Arilton para poder cantar a música. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a esta igreja, nesta noite. E eu vou cantar, vamos louvar o Senhor, um certo cantor do cantor cristão, a vinda do Senhor. Foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo do céu explodir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia famoso esse dia de ser,
quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Nesse dia de glória meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, vivendo que Cristo em viver. Oh, que dia faltoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Eu aqui pela cruz para o mundo morrer, da dor ainda que sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu aqui reinarei. Oh, que dia gostoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. É Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo ao vejo raiar, esse dia de glória e poder. Oh, que dia gostoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Aleluia. Este império do mal vem, Senhor, destruir, vem esposo celeste reinar. Vem o sol da justiça no mundo luzir, ó meu rei, vem meu plano estancar. Ó, que dia gostoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Amém, igreja, glória a Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, está nos céus, louvado seja o teu nome, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por este momento de louvor, que nós estamos agradecendo o teu nome, que o teu nome é digno de honra e de glória. Senhor, também nós pedimos pelos nossos irmãos ofertantes e dizimistas que colocaram os seus bens aqui no Gador Pilaço. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor continue abençoando cada um. E abençoa, Senhor, também o restante desse culto, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Senhor. Vou convidar agora o nosso pastor. Vamos orar pelo nosso pastor. Oremos. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Leomar, que o Senhor possa estar usando ele aqui mais uma vez para a tua obra, Pai. Que o Senhor possa estar usando ele para poder estar criando mais corações para o Senhor. Que o Senhor possa tirar todo o nervosismo dele, que ele possa fazer a tua obra em paz, Senhor. Que o Senhor possa guardar ele, que o Senhor possa também estar guardando a esposa dele, meu Pai, e ela possa estar se esperando muito bem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém.
Saúdo você que está em casa, nos acompanhando no Instagram, você que está no nosso canal da Primeira Igreja Batista das Flores. Deus te abençoe tremendamente, viu? Sei que você está me achando estranho aí, diferente de óculos. Realmente eu estava ceguinho mesmo. Agora estou enxergando bem, para a glória de Deus, para ver minhas ovelhas lindas mais de perto. Estava ceguinho, gente. Agora que eu estou vendo. Quando eu tiro assim, ó, que eu boto de novo. Inclusive estou vendo aqui um pedido de oração feito pela minha querida irmã Amélia para a Tereza Cristina Gomes, que está precisando muito das nossas orações. A irmã Luana também, né, está recuperando de cirurgia. E todos os demais irmãos idosos que estão acamados precisam, são muito carentes das nossas orações. Você tem orado por esses irmãos? Você tem pedido, intercedido ao Senhor? Deus está falando com a gente aqui desde a hora que a gente entrou nessa igreja. E tem muitos irmãos que gostariam de estar aqui agora e não podem. Já pensou você chegar num dia que queria estar na igreja e não poder? Por isso, eu lhe digo, aproveite cada minuto que você puder caminhar na obra do Senhor. Porque se tudo der certo, nós vamos envelhecer. E chegará dias que o corpo não vai mais nos dar essa oportunidade de poder estar aqui. Então, cada minuto é muito importante. Antes de começar a celebrar a ceia, eu quero entregar nas mãos do Senhor essas vidas e entregar este momento que vamos ter agora. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos curvamos diante da Tua presença santa e maravilhosa para apresentar nas Tuas mãos a vida da Tereza, Pai. Senhor, toma esta moça em Tuas mãos, ó Pai. Tu conheces, ó Pai, a vida dela. O Senhor sabe exatamente o que ela está passando. Não só ela, mas também Luana. Não só Luana, mas também a irmã Carmen. E todos os irmãos, ó Pai, que estão acamados, que estão enfermos, que precisam, Senhor, do vigor que só vem de Ti. Meu Deus, eu te peço que o Senhor traga paz, tranquilidade aos seus corações, para que eles passem por esses momentos de dificuldades, mas permaneçam firmes no Senhor. Que o Senhor, ó Pai, possa sustentá-los, possa dar força, possa recuperar aqueles que precisam de recuperação, possa dar saúde àquele que necessita de saúde, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, opera as Tuas maravilhas, o Senhor operou no passado, o Senhor opera nos nossos dias, basta uma palavra Tua para que um milagre possa acontecer. E nós cremos, Senhor, na Tua palavra, nós cremos que o Senhor é o Deus da cura, cremos que o Senhor é o Deus dos milagres. E por isso estamos aqui nesta noite para celebrarmos a ceia do Senhor, relembrando o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Assim, cobertos pelo Teu sangue, é que nós choramos e entregamos ao Senhor estes pedidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, tem muitas pessoas que nos visitam aqui nesta noite. Faz assim que está nos visitando. Ei, pastor, eu estou visitando vocês, ó. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Fernanda, esposa, filhinho. E todos vocês. Dentre todos vocês que estão nos visitando, tem um ex-aluno meu do Senac ali. Guilherme está trazendo o time dele todo, né? E hoje ele trouxe o Cacá. Cacá é o Carlos. Carlos foi meu aluno do Senac e está me devendo essa visita desde o ano de 2016. E graças a Deus, hoje, através de Guilherme, que coincidência boa, né? Eu vi numa foto os dois lá no time e disse, esse é Carlos. E aí falei com ele e ele me fizeram essa surpresa hoje aí, que quer derreter o coração do tio. Deus abençoe, seja bem-vindo, Carlos. Carlos veio com a sua amada. Deus abençoe, seja bem-vinda, viu, sobrinha? Quem é namorada de sobrinho, meu vira sobrinho também. Deus abençoe você. Bem, agora eu quero conversar com você, Karen, e todos aqui da igreja, acerca deste momento aqui. Primeiro eu quero fazer uma pergunta. O que é que você faria
se você soubesse exatamente o dia e a hora que você fosse morrer? Segundo, o que é que você faria se você fosse morrer por causa de alguém que está tão perto de você? Terceiro, o que é que você faria com essa pessoa? Está pensado nisso? Bem, Jesus, Gabi, sabia o dia que ia morrer. Jesus sabia por que ia morrer. E Jesus sabia por quem ele iria morrer. E mesmo assim, ao invés de olhar atravessado, ao invés de pedir a Deus que punisse Judas, Jesus chamou ele para participar da última ceia com ele. Será que você faria isso? Se tivesse certeza que uma pessoa tão próxima a você iria te entregar daqui a algumas horas? Pois é, Jesus chamou Judas e disse: Judas, eu quero ceiar com você. Jesus nos dá o maior exemplo daquilo que nós devemos fazer quando nós temos alguém que ou não gosta da gente, ou tem algum tipo de dificuldade, ou nos julga sem nos conhecer. A gente passa por isso, né? Sobretudo na escola, num trabalho, quando a gente chega logo, as pessoas têm uma primeira impressão nossa. Até a gente realmente mostrar quem somos e conquistar elas, às vezes a gente é mal interpretado, não é? O que é que você faria nas condições de Jesus? Pois é, Jesus nos ensina que devemos amar, perdoar e realmente viver em paz com todos, como diz o apóstolo Tiago, em qualquer circunstância. Eu sei que é muito difícil conviver com algumas pessoas que têm um temperamento complicado, que é difícil de lidar. Eu sei, eu também passo por isso. Mas eu também sei que a palavra do Senhor nos instrui a todos os dias olhar para ela e querer imitar o Senhor Jesus. Jesus, então, para celebrar a ceia, ele pediu aos discípulos que arrumassem um lugar. E eles foram em determinada casa, chegaram na parte de cima da casa, arrumaram ali tudo e Jesus chegou. Quando Jesus chegou, Jesus sentou, olhou para a mesa e ali ele pegou o pão. Não era tão parecido com esse aqui, era mais simples porque não tinha fermento. Rasgou o pão assim e deu um novo significado à ceia. Até aquela época ali, a ceia era uma coisa. A ceia tinha um cordeiro, a ceia tinha as especiarias, né? Tinha as ervas amargas. E a ceia naquela época era para lembrar, rememorar, trazer à memória, né? Fazer uma festa lembrando de como Deus livrou Israel lá do cativeiro do Egito, daqueles 430 anos que o povo passou pelo Mar Vermelho. Até a época de Jesus, meu diácono, a ceia era para lembrar isso. A libertação do povo de Israel da escravidão. Uma escravidão humana, Alex. Mas, quando Jesus nasceu, nesse dia, na última ceia, ele mudou isso. Ele deu um novo significado à ceia. E ele escolheu só 2 elementos, primo. Ele pegou o cálice, que está aqui representado por esse bojo, e pegou o pão, e deu um outro significado também. Ele olhou para os discípulos e disse assim, como se ele tivesse dito assim, ó, gente, até hoje a ceia representava a libertação do povo de Israel, para vocês lembrarem como vocês sofreram, né? E agora foram libertos da escravidão. Agora eu quero que vocês celebrem a ceia lembrando que vocês são libertos do pecado. Eu não disse a vocês que se vocês conhecessem a verdade libertaria vocês? Pois bem, então a partir de hoje celebrem a ceia assim. O pão agora representa o meu corpo, que é tomado por vocês, que é entregue por causa de vocês. Então, comam este pão em memória de mim. Ou seja, a gente não falaria memória de mim, né? A gente falaria em minha memória. Jesus lá falou em memória de mim. Da mesma forma, ele levantou o cálice e disse, esse cálice agora representa o cálice de uma nova aliança. Deus já tinha feito uma aliança lá atrás, agora ele faz uma nova aliança através do Filho.
E esse cálice, representando a nova aliança, também representa o meu sangue, que é derramado por vocês. Então, bebam desse cálice também em memória de mim, até que eu venha. Com esse novo significado, a partir daí, nunca mais nós celebramos a ceia da forma antiga. Agora a gente já não precisa mais da erva amarga para lembrar da escravidão. Agora a gente só precisa do cálice e do pão para lembrar de que Jesus morreu na cruz do Calvário por minha causa, por sua causa, para nos salvar e um dia morarmos eternamente com Ele lá na glória. É por isso que eu estou aqui. É por isso que você veio aqui nesta noite. E aí, pastor, e quem é que pode participar da ceia? Eu sempre gosto de explicar isso porque era uma dúvida que eu tinha quando eu cheguei logo na igreja, né? Para participar disso tudo, eu preciso não só saber dessa história, como eu sabia, eu assisti a Paixão de Cristo, então eu mais ou menos sabia. Eu só não entendia como que eu não era da igreja e Jesus tinha morrido por mim. Eu falava, mas eu não sou nem da igreja, como é que Jesus morreu por mim? Né? Mas eu sabia que eu ouvia os crentes falarem. Os crentes diziam, né? Jesus morreu para nos salvar. Eu falava, mas eu não sou nem da igreja, como é que Jesus morreu por mim? Só que eu não sabia que Jesus tinha morrido por mim e só faltava eu assumir isso. Só faltava eu crer nisso. E só faltava eu aceitar esse sacrifício. Eu sabia do sacrifício, mas eu ainda não tinha aceitado esse sacrifício por minha causa. E aí então eu descobri que eu era culpado de um crime que eu nem sabia que eu tinha cometido. O pecado. Aliás, eu estou de gente boa do jeito que eu era, talvez eu nem me achasse um pecador. Eu não fazia mal a ninguém, eu não roubava, eu não usava droga, eu não fazia nada. Até, né, quando eu me converti, eu não tinha um testemunho terrível para contar. Eu falava assim, como que eu ia para o inferno? Até eu descobri que eu nasci com a herança do pecado. Eu nasci com essa herança. E é justamente por isso que a criança, doce do jeito que é, daqui a pouco, quando ela começa a crescer mais um pouquinho, ela começa com a pirraça, ela começa com a desobediência, e a gente vai tendo saudade da época que ela não sabia fazer aquelas coisas. Aí eu te pergunto, como é que ela sabe fazer isso se ninguém ensinou? Porque está dentro dela, está dentro de nós, o ser humano. Por isso, a primeira coisa que a gente quer fazer quando alguém pergunta, foi você? Nos dá vontade de mentir. Não, não foi eu não. Por quê? Porque a herança da maldade está em nós. Lembra que Adão falou? Deus perguntou, onde você está? Ele, eu me escondi. Eu me escondi porque eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo porque eu estou nu. O Senhor falou, mas por quê? Quem me disse que você está nu? Ele disse, a mulher que o Senhor me deu, comeu do fruto, me deu, e aí isso aconteceu comigo. Pois é, meus irmãos, eu preciso então entender que eu sou um pecador e que eu necessito da graça de Jesus através do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Quando eu creio nisso, eu aceito Ele como meu Senhor e meu Salvador. Quando eu aceito Ele como meu Senhor e meu Salvador, vem a segunda etapa, que a gente vai ouvir na mensagem, que é viver uma nova vida em Cristo. As coisas velhas a gente começa a deixar para trás, começa a olhar para frente, para a cruz, para Cristo, e vai nos tornando uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você já tem toda essa compreensão, já se batizou, está firme no Senhor, em paz com a igreja, em paz com o Senhor, em paz com o seu irmão, mesmo sendo de uma outra igreja, estando aqui nesta noite, você pode celebrar conosco. Mas se ainda você ainda não se batizou, ainda não deu esse passo de aceitar esse sacrifício do Senhor por sua causa, então preste atenção na mensagem que você vai ouvir daqui a pouco. Quero convidar os meus diáconos, por gentileza, aqui presente, que vão estar me ajudando na distribuição da ceia. O pessoal do louvor vai fazer uma inspiração para nós, enquanto nós entregamos. Por favor, não fique constrangido, é apenas para facilitar a distribuição, tá bom? Eu gostaria de pedir para aqueles que estão enquadrados em tudo que eu expliquei, possam ficar em pé, para que os irmãos possam distribuir a ceia. E aqueles que não vão participar, por favor, continue sentado tranquilo, tá?
podeis entregar. Aconteceu um acidente aí, alguém derramou o cálice, perdeu o pão? Não? Vocês estão fera já pegaram as manhas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Bem, e assim foi. Jesus então pegou o pão, levantou os céus e deu graças a Deus, dizendo: meu diácono, meu diácono. O diácono nós virou aqui. Ajuda ele aqui, Léo. Ajuda ele aqui, cara. Você que tem unha aí, já foi. Tati vai me pegar quando chegar em casa. E assim foi. Jesus então pegou o pão, levantou os céus, deu graças a Deus e disse: este é o meu corpo este representa o meu corpo que é tomado por vós. Comam e memória de mim. Semelhantemente, ele levantou o cálice e disse: este agora representa o cálice da nova aliança. Bebam em memória de mim, é o meu sangue derramado por vós. Então, com esta consciência de que nós precisamos amar, perdoar de verdade, mesmo sabendo que daquela pessoa não vem coisa boa, como Jesus fez com Judas, façamos também. Comamos então do pão e bebamos do cálice juntos em comunhão.
Cristo, aqui estão seus servos, Senhor, nessa linda oportunidade de cear contigo. Muito obrigado, meu Deus, por dia tu mandaste teu filho para morrer na cruz por nossos pecados, Senhor. Por isso nós te louvamos, nós te adoramos, porque é um Deus fiel, um Deus que tem cuidado de cada um de nós, meu Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Glória a Deus. Enquanto o pessoal do louvor finaliza a música, por favor, ajude os meus diáconos a recolher, por favor, o cálice. Estarei seguro, pois sei que amas, pois sei que Vamos então nos preparar para ouvirmos a mensagem do Senhor. Eu gostaria de convidar você. Carlos, você vai ter que voltar no domingo que vem. Você vai ter que dar um jeito de voltar no domingo que vem. Por quê? Porque a mensagem que vocês vão ouvir agora, eu vou dividir ela em duas partes. Então, se você pegar só hoje, você vai pegar pela metade. Você tem que vir na semana que vem para pegar a segunda parte da mensagem. Para ela não ficar muito extensa, eu dividi-la em duas etapas. O tema é esse aqui, ó. Em Cristo sou nova criatura. Há pouco tempo nós tivemos uma campanha de missões que refletimos bastante acerca disso. E graças a Deus que a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. No mesmo texto, no mesmo tema, o Senhor fala profunda e poderosamente aos nossos corações outra vez. E você, minha filha, e todas as minhas 5 filhas, vão ouvir e vão guardar de novo esta mensagem em vossos corações. O texto também está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Enquanto o Duda coloca ali, deixa eu dar um recado. Domingo que vem, se até lá o Senhor não voltar, nós teremos nossa assembleia, né? Irmãos estão lembrados, né, Marcinha? Nossa assembleia domingo que vem, de manhã. Então a EBD domingo que vem vai até às 10 horas, tá bom? De manhã, a nossa assembleia ordinária é aquela que seria em janeiro, mas porque em janeiro a gente tem aquela pausa, então a gente joga ela para fevereiro, tá certo? Referente aos relatórios do mês de novembro e dezembro.
Eu também estou trazendo um agradecimento de Luana. Na hora que eu saí, ela pediu para falar, né? Agradecendo aos irmãos pelo apoio, pelas orações, tá bom? Ela está indo bem, está recuperando bem. A gente pegou outro, foi? Maravilha. Obrigado, Cadiado. Obrigado. Está recuperando bem, né? Está com dor ainda assim no lugar, foram 2 hérnias bem grandes, mas deu tudo certo, foi uma bênção. Glória está nos ajudando, né? Enquanto eu estou aqui hoje, Glória está lá em casa, né? A minha sogra ficou no período da manhã. Eu estou naqueles 15 dias, né, que a igreja me dá, além das minhas férias. Mas como eu não vou viajar, porque estou de enfermeiro, então eu decidi vir aos domingos, né, dessas férias. Então eu estou de férias, mas eu estou aqui. Porque não vou viajar, não vou para canto nenhum, então eu pedi a Glória para ficar lá em casa, pedi a minha sogra para ficar de manhã. E próximo domingo eu vou vir também, tanto de manhã como de noite. Só no meio da semana que eu estarei, né, pelo descanso ali com ela e cuidando dela. Só para os irmãos aí que sentirem minha falta já vai saber. Mas a atividade segue normal. Diácono Volve tem a chave da igreja, abre na quarta-feira, tem um amanhecer com Deus na terça de manhã, tem os ensaios durante a semana, tem o encontro dos jovens nas quintas-feiras. Então os irmãos podem dar continuidade aí tranquilamente, tá bom? Mas domingo que vem estarei aqui tanto de manhã na aula como à noite celebrando o culto ao Senhor. Hoje de manhã tivemos já a nossa reunião para planejar a campanha de missões e foi uma bênção. Espero que no primeiro domingo de março nós estaremos abrindo a campanha e será tudo lindo. Então, Carlos, vamos para meditar na mensagem. Esqueci do outro. O outro abraço e agradecimento foi da igreja, Primeira Igreja Batista em Nova Rosa da Penha 1. O pastor Justino. O pastor Justino pediu para agradecer a vocês por terem bondosamente liberado o pastor. Eu estive lá no retiro. Sexta, sábado e domingo foi maravilhoso. Inclusive eu cheguei de lá todo animado, com desejo de fazer um retiro para a gente também. Tem um tempo que a gente não faz um retiro, né? Mas por quê? Tem 2 coisas, abrindo um parênteses rápido aqui. Tem 2 coisas que eu gostei daquele sítio que nós fomos, que é diferente dos outros. Primeiro, Antenor, me lembrei de você. Os campos que tem lá são tudo bom. Não é aqueles campos ruins, irregular, não. É campo grande e niveladinho mesmo. Tem 2 campos até. E outra que a piscina é aquecida. 2 horas da manhã o pastor estava lá igual um pato na água. Foi uma bênção. 2 horas da manhã eu estava na piscina, água quentinha, descia até que eu estava em Nazaré. Mas um lugar maravilhoso. E aí eu fiquei assim com vontade, falei, poxa, acho que já está na hora de fazer. Porém, conversando com Glória, a gente já chegou a um consenso. Vamos nos organizar para fazer o ano que vem, para a gente já pagar suavemente as prestações este ano. E quando chegar no dia do retiro, ninguém está devendo nada, porque não é baratinho. É lá em Paraju, o sítio vale a pena. E a gente não pode dar um nome e depois desistir, é aquela coisa que fica passando, né? Que atrapalha. Então, quando a gente abrir as vagas aí, já dê logo o seu nome, porque vai acabar rapidinho. Tá bom? E aí a gente abre as vagas para os parentes. Então vamos lá, que eu quero finalizar o culto pontualmente. E tem cantina hoje. Não é isso, Jonas? A cantina é o que mesmo? Pão com carne. Eita glória! Que maravilha! Esse vai do meu, hein? É quanto a cantina? 15 na promoção? Eita! É mesmo? Pronto. Mas não é pão qualquer não, gente. É um 15 que vale a pena, viu? Se o Carlos não quiser, pode pagar o meu, Carlos. Você é jogador? O jogador é tudo rico? Vamos lá. O texto diz assim: portanto, pronto. Não, é só aí mesmo. Agora eu quero que você leia de novo, prestando atenção no que o texto diz. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
São 8h07, eu vou terminar 8h30 em ponto, porque eu vou dividir a mensagem em 2 mesmo, então não vou ficar preocupado em dizer tudo que tenho para dizer, tá bom? Então vamos lá. 2 Coríntios. Alguns historiadores dizem que Paulo escreveu à igreja de Corinto não só 2 vezes, mas 4 vezes. E 2 dessas cartas se perderam. Mas se perderam por quê? Se perderam porque as cartas naquela época elas circulavam às igrejas. Porque na época de Paulo, não é como na nossa época que nós temos esse livre-arbítrio, né? E a facilidade de pegar um Uber, de pegar um ônibus, de pegar um trem, ou até mesmo de pegar um avião, Tião. Ou de ir de bicicleta, ou para quem mora perto, vir até andando. Na época de Paulo era tudo muito difícil, as cidades eram distantes, o evangelho, né, era uma novidade, as igrejas estavam começando. Então eu quero que vocês entendam, tanto na mensagem de hoje, mas vão entender melhor na semana que vem, em que contexto Paulo diz isso. Então vamos lá. Primeiro, quem é este homem que nós chamamos carinhosamente de Paulo de Tarso? Tarso era uma cidade, e Paulo, antes de ser Paulo, chamava-se Saulo. Saulo era um fariseu. Fariseu era um dos grupos religiosos que havia na época de Jesus e que já vinha desde as antiguidades. Os fariseus e os saduceus eram 2 grupos que viviam se bicando. E uma coisa que é interessante a gente lembrar é que os fariseus, eles criam na ressurreição, eles criam em seres espirituais, uma vez que os saduceus não criam em nada disso, e por isso eles estavam sempre em discórdia nas sinagogas. Porém, eles se juntaram religiosamente e politicamente para tentar prender Jesus e não sossegar enquanto não mataram o Senhor. Claro que nós sabemos que tem todo um plano aí. O Saulo, ele cresceu e estudou tanto a Torá, que era a lei e os profetas. Na época que Jesus de Nazaré nasce, na época que João Batista nasce, o que é que eles tinham de Bíblia? Uma informação importante. Hoje nós temos de Gênesis até Apocalipse. Mas na época que Jesus e João Batista nasceu, Richard, tudo bom, meu filho? Na época em que Jesus nasceu, Richard só tinha de Gênesis até Malaquias. E ali, tendo só até Malaquias, os fariseus, como Paulo, por exemplo, eram especialistas nessas leis e nos profetas. E então Saulo, defensor dessa religião, dessa religiosidade, defensor daquilo que ele acreditava. Imagine você cresceu, estudou a vida toda alguma coisa. De repente chega alguém que traz um ensino novo e diz que aquilo ali não é bem assim. Não foi fácil para Jesus dizer isso, e não foi fácil para as pessoas da sua época ouvir que não era daquela forma. Então o que é que Jesus veio fazer nessa terra? Então, meu Deus, Jesus veio mostrar para a humanidade que aquilo que eles estavam lendo, eles estavam interpretando de uma forma errônea. Jesus estava querendo mostrar para o homem que o amor estava ali agora em carne e osso, e o amor era ele. Ele estava mostrando para a humanidade que os 10 mandamentos não eram exatamente como eles estavam interpretando, mas que se pisasse em um, estaria pisando nos outros 9. E não adiantava ter uma vida religiosa tão carrasca e de outro lado você cometer pecados horríveis. Jesus então começa a atacar os grupos religiosos da sua época, o que faz com que os grupos religiosos fiquem muito irados com ele. O que tinha diferente de Jesus para Teudas, Judas e todos os outros que vieram antes dele? Antes de Jesus e antes de João Batista, Gamaliel disse que surgiu um tal de Teudas, como eu disse de manhã na aula. Gamaliel também disse que surgiu um tal de Judas. E surgiram outros dizendo ser um profeta. Vale também lembrar que até João Batista, de Malaquias até João Batista, há um outro silêncio profético de 400 anos. E nesses 400 anos não se levantava um profeta. De repente, uma mulher idosa, esposa de um sacerdote idoso que estava no templo no dia da sua escala, chamado Zacarias, aí ele ali, ó. Ei, Zacarias,
chamado Zacarias. Um anjo aparece para ele e diz: olha, a sua esposa, idosa como é, vai ficar grávida. E ele toma um susto: como que minha esposa idosa vai ficar grávida? E de fato ficou. 6 meses depois, uma virgem de uma vila também ficou grávida, sem nunca ter tido um relacionamento humano com um homem. Por obra do Espírito Santo, Maria engravidou do Senhor Jesus, e por esse ato milagroso, uma idosa, esposa de um idoso, também engravidou. E ali nasceu o profeta João Batista, que começa a pregar: abram o caminho para o Senhor passar, façam estradas para Ele, os caminhos tortos ficarão retos, as estradas com altos e baixos ficarão planos, e toda a humanidade verá a salvação que Deus dá. Quem é este que vem aí? É Jesus, aquele que João disse: eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. Pois bem, esses dois homens começam agora a reinterpretar aquilo que a religião da época interpretava de forma errônea. Só que Jesus mexeu numa casa de maribondos, mexeu com a religião da época. E Paulo, que antes era Saulo, era um defensor dessa religião. E então, Saulo, cheio de raiva, cheio de chateação, vai para as suas autoridades da época e pede a eles carta, dando autorização para que ele prendesse os cristãos. E ele foi, com investigações, descobriu que vários cristãos tinham corrido para um lugar chamado Damasco. E Paulo então vai para lá, para prender aqueles que ele encontrasse nessa cidade, que estavam ali refugiados. Na campanha de missões nós vamos ver muito essa palavra, refugiado. Grave aí. Os refugiados são aquelas pessoas que saem do seu país e fogem para o outro país, para o outro lugar, por causa de uma guerra, por causa de uma fome, de uma doença ou de algo do tipo. E ali os refugiados cristãos estavam em Damasco. E Saulo vai para lá. No caminho, ele ouve uma voz que chama ele e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele, desesperado, pergunta: quem é? E o Senhor diz: sou eu, Jesus, a quem você está perseguindo. Ou seja, Saulo entendeu que perseguindo aqueles cristãos, ele estava perseguindo aquele Jesus que ele havia autorizado também e apoiado que morresse. Jesus tinha morrido, já tinha ressuscitado, e agora os discípulos deram continuidade pregando o Evangelho. Saulo então ficou cego. Ele caiu ali cego. A luz que vinha do Senhor o cegou. E então os homens que estavam com ele pegaram ele, levaram ele para dentro da cidade. Ele ficou hospedado na casa de um homem chamado Simão. Na casa desse homem chamado Simão, o Saulo ficou 3 dias. E o Senhor que apareceu para Saulo apareceu também para um outro cristão chamado Ananias. E Ananias ouviu Jesus dizer: Ananias, vá à rua chamada direita, na casa de um homem chamado Simão. Lá você vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está hospedado lá e está cego. Ore por ele para restituir a sua visão. Ananias deu um pulo. Mestre, o senhor não tem noção de quem é este homem. E Jesus disse: eu tenho noção. Eu escolhi ele como um vaso escolhido nas minhas mãos. Vá e diga para ele o quanto ele irá sofrer por causa do meu nome. A primeira coisa que eu quero pensar com você: imagine no dia que você se converteu, se Jesus tivesse mandado esse recado para você, Márcia. Vá e diga a Márcia, pastor Leonardo, o quanto ela irá sofrer por causa do meu nome. Vá, Elcio, você verá o quanto irá sofrer por causa do meu nome. E cada um de nós aqui, já pensou? Foi esse o recado que Paulo recebeu. E então, Ananias vai. Jesus convence Ananias e ele vai. Simão, quem é? É Ananias. Oi, Ananias, tudo bem? É aqui que está hospedado Saulo? É. Quando Saulo ouviu a voz de Ananias, ele disse: Ananias? Olha só, que coisa tremenda! E Ananias vai até Saulo e diz: irmão Saulo,
Antes, ele já estava preocupado dizendo: mestre, o senhor não sabe quem é este homem, o senhor não tem noção do perigo que ele é para a tua igreja, para o caminho, para o teu povo. Nesta época eles chamavam os do caminho, ainda não eram chamados cristãos, chamavam-se os do caminho. Por que os do caminho? Do caminho de Jesus, do caminho do Senhor. Portanto, o senhor não sabe como ele é um tropeço do caminho. E aí, quando Jesus convence ele, ele vai. E quando ele chega na casa de Simão, ele já chama Saulo de irmão, irmãos. Ele diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu para você me mandou vir aqui orar por você para que sua visão seja restituída. Ele coloca as mãos nos olhos, na cabeça de Saulo, e naquele momento caiu dos olhos dele algo como se fossem escamas. E Saulo levantou de um pulo, comeu e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele edito que ele estava nas mãos, como se fosse um documento assim, agora não servia mais para prender os cristãos. Aquele edito agora estava sendo usado como um testemunho de que ele agora era um cristão servo do Senhor. Porém, aconteceu um problema. Quase ninguém acreditou nisso. A maioria ficou pensando que Saulo estava de estratégia política ou de estratégia de exército, né? Pensando que ele estava querendo se infiltrar para descobrir onde os cristãos estavam para prendê-lo. Paulo teve dificuldade de se infiltrar, né, de se aproximar até dos próprios discípulos, porque os discípulos estavam achando que era armadilha. Mas um homem vai surgir nessa história chamado Barnabé, que era primo de Marcos. E Barnabé vai apoiar, vai abraçar o Saulo de Tarso e vai ali ser uma bênção e vai fazer a ponte entre os discípulos. Muito bem, o tempo passa e Saulo entendeu uma coisa que os discípulos de Jesus tinham dificuldade de entender. O que é, pastor? Que a pregação do Evangelho não era apenas para o judeu. Saulo pensou rápido, Saulo entendeu rápido que a mensagem de Jesus de salvação não era só para os judeus, era também para os gentios. E quem eram os gentios? Os gentios era qualquer pessoa que não fosse judeu. E Paulo começa a viajar para pregar. E uma das cidades que ele viaja é esta aqui. Cacá, ele vai parar em um lugar chamado Corinto. Corinto era uma cidade portuária, uma cidade importante, uma cidade rica, e que ali trafegava a riqueza daquela cidade. A gente deve lembrar que naquela época não tinha trem. Hoje o trem transporta tantas coisas, né? Porque é um transporte magnífico, né? Mas não tinha trem ainda, não tinha ônibus, não tinha caminhão, não tinha carreta, não tinha nada. Então a forma mais eficaz desse transporte era pelos portos. E devemos também lembrar que nessa época era tudo muito artesanal. Os barcos não é como os barcos de hoje. Hoje nós temos navios feitos de aço, de ferro, de toneladas e toneladas que não afundam. Se nossos irmãos do passado tivessem a oportunidade, ou lá atrás eles imaginarem que um dia o ferro que eles só usavam para fazer espada se transformaria em navios gigantes, eles talvez nem acreditariam. Nessa época era tudo muito artesanal. Aquela, como é, Paminondas, o nome daquele pano? A vela, né? A vela era feita de forma muito artesanal, na mão ali, ó. O barco era feito de forma muito artesanal, era tudo muito simples. E Corinto era um lugar desse, um porto, que por ali trafegava a riqueza daquele lugar. Corinto também é muito lembrada porque ela tinha vários templos. Templos dos deuses gregos e templos dos deuses romanos. Por isso ela era uma cidade muito importante. E Paulo vai para ali de propósito. Nós, os batistas, gostamos muito de falar do evangelismo intencional. O que é evangelismo intencional? É quando eu me aproximo de alguém para falar do amor de Deus, né? Estabeleço ali uma amizade com a intenção de ganhar essa pessoa para o Senhor. Paulo vai para Corinto e não fica só 6 meses. Ele fica 1 ano e meio naquela cidade.
Ali em Corinto, Paulo começa a fazer novas amizades e começa a anunciar o Evangelho de Jesus. E sabe o que aconteceu? Sabe o que acontece quando você começa a pregar o Evangelho, meu irmão? Sabe o que acontece quando você vai para um lugar com a intenção de falar de Jesus? Alguém vai ouvir. Alguém vai ouvir. E ouvindo, alguém vai aceitar. E ali várias pessoas se converteram. E Paulo então organiza a igreja na cidade de Corinto. 1 ano e meio se passa, Jonas, e Paulo sente a necessidade de seguir viagem e vai embora. Algum tempo depois, Paulo ficou sabendo que aquela igreja que ele fundara ali estava com alguns problemas, vários problemas. E Paulo, então, escreve a primeira carta aos Coríntios. Olha que interessante. Paulo, então, escreve a primeira carta aos Coríntios, abordando aqueles problemas. E quais os problemas, pastor? Vamos lá. Os coríntios estavam com um problema seríssimo na ordem do culto. As coisas estavam muito bagunçadas lá. No capítulo 11, vocês viram me lendo que lá em Corinto o pessoal também estava com um problema na ceia. Os mais nobres, né, aqueles que tinham mais condição, chegavam primeiro, comia tudo, né? E a ceia não estava sendo um memorial, estava sendo um lugar de encher a barriga. Por isso que Paulo até, ele é duro, ele fala assim: vocês não têm casa para comer não? Vocês viram na leitura de livro? Vocês não têm casa para comer não? E Paulo foi muito duro nessa carta. E nesta igreja também estava tendo a má interpretação dos dons, sobretudo os dons de falar novas línguas. E ali Paulo também trabalha isso com aquela igreja. E no capítulo 13, Paulo vai compor uma das mais belas poesias para falar do amor. 1 Coríntios, capítulo 13. E Paulo vai deixar claro naquela poesia que não importa fazermos tantas coisas se não tivermos o amor, mas o amor de Cristo. Ele chega a dizer até que, se eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso, ou esse sacrifício seria em vão. E ele começa, e vai ali trabalhando a poesia, e chega no final ele diz: então, depois de todas as coisas, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses 3 é o amor. Se eu e vocês não soubéssemos da resposta, que era que a gente iria dizer que era o maior? A gente sempre pensa que seria a fé, não é? Mas Paulo disse que não, que o amor é maior do que a fé, e o amor é maior do que a esperança. E Jesus, querendo enfatizar ainda isso aí, Jesus disse que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Vocês já viram um grão de mostarda? Já viram a semente de mostarda? É considerada a menor semente do mundo. É pequenininha. Jesus disse: se vocês tivessem uma fé do tamanho da grão de mostarda, meu Deus. Então Jesus está dizendo que realmente a nossa fé é pequena. E Paulo reforça isso dizendo que o amor é maior do que a fé e maior do que a esperança. E para a gente finalizar a etapa de hoje e continuar refletindo na semana que vem, eu quero fechar dizendo o seguinte: então, Paulo escreve para essa carta para essa igreja, abordando esses problemas, além de um outro problema grave que estava acontecendo. As pessoas estavam saindo do judaísmo, indo para o cristianismo, se convertendo, mas não estavam vivendo uma novidade de vida. Eles não estavam entendendo que em Cristo agora eles eram uma nova criatura. Não, eles estavam interpretando as coisas do jeito deles e ficaram naquela pegada: eu não vejo problema nenhum nisso, eu não vejo mal nenhum nisso. Inclusive tinha uma pessoa da igreja que estava tendo relações com prostitutas cultuais. Naquela época, irmãos, existiam as prostitutas cultuais e os prostitutos cultuais. O que era isso? Eram pessoas que ficavam nos templos dos deuses pagãos se prostituindo. Mas a prostituição deles era um culto ao Deus deles. Olha que loucura! E algumas pessoas estavam indo para a igreja em Corinto e estavam indo lá se prostituir. E ia para a
pior, um deles estava tendo relação com a própria madrasta e achando que isso estava tudo certo, estava tudo bem. Paulo escreve para essa igreja, deu uma sapecada tão grande neles, que por causa disso, alguns deles ficaram até chateados com Paulo. E um outro problema que Paulo combateu nessa carta, é que eles estavam com aquela ideia de dizer quem era o maior, agora depois de Jesus. E ficou aquela coisa, né? Uns é de Paulo, outros é de apóstolo, ou de Apolo, né? Outros preferia Pedro, e Paulo vai deixar bem claro que todos eles devem lembrar aquilo que João Batista disse: importa que eu diminua para que o Senhor cresça. Pare com esse negócio, quem é de Paulo, quem é de Apolo, quem é de Pedro, porque todos somos de Cristo Jesus. Meus queridos, eu vou parar então aqui e convidar você a voltar no domingo para a gente concluir essa mensagem e a gente entender melhor ainda essa ideia de que em Cristo sou nova criatura e entendermos o que Paulo escreve na segunda carta, por que ele fala isso e qual é realmente a proposta de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu convido você que está aqui a voltar e convido você que está aí nos acompanhando ao vivo a assistir o nosso culto semana que vem, no próximo domingo, você que está no nosso canal, para concluirmos essa mensagem na parte 2. Em Cristo sou uma nova criatura. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo te abençoe. Mas até aí ficou claro? Até aí todo mundo entendeu o contexto ali da cidade de Corinto? Paulo escrevendo ali no início da década de 50, entre 55 e 56 mais ou menos, não da agora, né? Mas da era cristã, do início da era cristã. Muito bem, então quero orar por você, quero agradecer a você que veio no culto nessa noite de festa em que nós celebramos a ceia. Espero que você tenha aprendido muito acerca da carta de Corinto e na próxima semana venha entender melhor o que significa aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Olha o Senhor comigo. Meu Deus e meu Pai, eu quero louvar e engrandecer o teu santo nome. Quero te pedir que a boa mão do Senhor continue repousando sobre a vida desta igreja. Obrigado pela vida de cada visitante que adentrou a igreja nesta noite, ó Pai, que veio aqui e ouviu essa proposta do Senhor de se tornarmos uma nova criatura no Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te imploro, traz eles aqui semana que vem, meu Deus, para que possam, ó Pai, concluir esta mensagem e aprendermos um pouco mais acerca do Senhor e da tua vontade para nossas vidas. Muito obrigado pela vida deles, ó Pai. Dá-nos uma noite na tua paz, uma semana inteira na tua presença. Assim, meu Deus, nós te oramos e te agradecemos, ó Pai, pedindo que o Senhor guarde essa mensagem no coração de cada um, que cada um aqui possa guardar essa mensagem em vossos corações, em nome de Jesus. Assim te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Bem, quando nós temos alguém que parabeniza, né? Faz aniversário no dia do culto, nós, em homenagem a essa pessoa, em gratidão pela vida dela, a gente finaliza o culto cantando parabéns a você nessa data querida. E hoje é dia de Simone. Por favor, Simone, vem cá, minha irmã. Simone é toda tímida, né? Ninguém nem ouve a voz dela. Mas ela ali, a filha, parece irmã, mas é filha da irmã Eunice, que está fazendo 19 aninhos hoje. Graças a Deus. Então vamos ficar de pé, agradecendo a Deus pela vida dessa minha aluna, que domingo que vem está aqui na IBD. Amém. Vamos lá? Cantar parabéns para ela em nome de Jesus. E vou aqui, amém. Parabéns a você, essa querida, pela felicidade, muitos anos, e parabéns a você, essa querida, pela felicidade, muitos anos.
Simone, meu Pai. Dá-lhes cada dia mais e mais amor pela tua obra, para que a tua serva continue firme nos teus retos caminhos. Abençoa, Senhor, o entrar, o sair dela. Abençoa a vida dela, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Assim nós choramos e te agradecemos, meu Pai. Amém. Simone, vai lá para a porta comigo, para você receber o abraço da sua igreja. E enquanto você pode sentar-se e orar silenciosamente, enquanto eu e Simone chegamos lá na porta. Muito obrigado a todos vocês e temos um encontro marcado domingo que vem. Deus abençoe.